Estamos de volta com mais um episódio do Fala Júris Podcast. Gente, eu vou falar para vocês, estou extremamente animada e feliz, porque hoje a gente recebe Joaquim Pedro estreando o nosso novo cenário do nosso segundo ano do Fala Júris Podcast. Seja muito bem-vindo, Joaquim. Eu espero que você tenha gostado do nosso cenário novo. O que você achou? Tá lindo esse cenário, Nelbra. Obrigado. Fala Júris está muito bem acomodado aqui nesse cenário lindo, maravilhoso. Uma equipe profissional aqui de backstage, né, que fala, Chique, que está né? muito bem assessorada. Então, parabéns Obrigada. e que tenham muitos programas aí neste programa e no ambiente, né? E que eu fico muito feliz por iniciar aqui nesse programa. Nosso convidado de honra, né? Então, assim, a gente é que tá feliz de receber você, tá? Obrigado. Gente, Joaquim Pedro é advogado aqui em Brasília, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, pela IDP, atua na área de Direito Criminal, foi conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério Público da Justiça, Do Ministério da Justiça. do Ministério da Justiça, é colaborador de diversas publicações e autor de ensaios e artigos jurídicos relacionados às garantias e liberdades individuais. Sim, nós vamos falar com um excelente profissional que tem, assim, gente, ele é uma caixinha de surpresas e a gente quer ouvir, Joaquim, como que foi a sua história, como chegou em Brasília, se é de Brasília, como que você conta um pouquinho da sua história pra gente conhecer melhor. Legal, Nelbra. A gente já conversou bastante, né? Antes aqui da gente iniciar aqui, a gente já estava trocando algumas ideias, mas sou daqui de Brasília, tenho 40 anos, nascido e criado aqui, sou da Asa Norte e um apaixonado pelo direito. E se você me permitir, Nelbra, dizer, eu venho desde 2007, eu venho estudando o direito. Na verdade, entro na faculdade em 2002, faço aí meus 5 anos no curso de direito, e em 2007 eu pego a minha carteira me habilito como advogado, e desde então venho militando aí, atuando na advocacia, especialmente aqui do Distrito Federal, daqui de Brasília. Muito bom. E como que o direito, assim, se apresentou na sua vida, na sua trajetória? Conta um pouquinho, assim, dessa história pra gente. Sim. Bom, isso daí, eu acho que é importante também eu lembrar aqui, você fez uma pergunta que me lembrou uma época, quando eu era menino, molequinho mesmo, eu era daqueles que andava lá na minha quadra, lá na 713 Norte, eu andava com uma Constituição na mão. Que legal! E sempre dizendo, e sempre tentando dizer, reivindicar direitos. A gente tinha um grupo ali de uma garotada ali que nós tínhamos, e essa garotada a gente estava sempre tentando, né, e eu ali sempre querendo dizer qual que era o direito, ou organizar ali, a gente tinha... Querendo auxiliar alguém de alguma forma. Exatamente, tentar fazer justiça Uhum. e tudo mais. Essa época de queimadas agora, com certeza a gente estava bolando algum plano Pra tentar infalível. ajudar, né? Estávamos querendo bolar algum plano infalível. Em 2002, quando eu vou quando eu termino o meu ensino médio, eu entro na faculdade, e aí eu entro lá no IESB, e no IESB eu tenho um contato com um grande professor que eu queria honrar aqui as minhas homenagens, Por favor. professor Mauro Noleto, que deu o curso de Introdução ao Estudo do Direito, que é D1, né, que o pessoal fala lá na minha época, não sei como é que é o nome que se dá atualmente. E esse professor, ele logo no começo da matéria, ele apresentou para a gente um livro do Roberto Lira Filho, um livro que inclusive eu tenho lá no meu escritório, e é um livro que eu compro com frequência, eu tenho vários exemplares lá no escritório, porque sempre que um jovem advogado chega no escritório, eu apresento esse livro. Chama Interessante. O que é Direito, do Roberto Lira Filho.
E o professor nos apresentou esse livro e nós tínhamos ali, eu li, né? E deu aquele estalo, né? De, nossa, que mundo novo que está sendo apresentado aqui para mim. E como o direito ele é uma forma de você conseguir transformar a sociedade. Nesse livro, durante o curso com o professor Mauro, eu lembro que no final ele pediu para a gente fazer uma redação e a redação se chamava justamente o título do livro, né? O que é direito? E nós tínhamos que escrever ali. E eu falei para ele, disse, professor, eu entrei achando que eu estava pensando uma forma do direito e algo absolutamente diferente. Logo em seguida que eu terminei que eu entrei no curso de EAD2, de Introdução ao Estudo de Direito 2, eu tive contato com um outro professor que também marcou a minha vida, o Roberto Freitas, que atualmente é desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E com o curso com a matéria que ele também lecionou, tudo aquilo que eu havia aprendido, eu até lembro que eu disse isso em sala de aula, eu falei, nossa, eu peguei os cacos que o professor Mauro tinha transformado o meu pensamento de direito, montei e foi tudo desmontado agora e vou ter que remontar novamente. E tudo isso me encantou bastante. E principalmente também porque tudo isso casou muito com uma formação que eu tive, principalmente do meu pai e da minha mãe. Os dois são jornalistas que conheceram bem todo o processo de redemocratização brasileira. Eles se formam nesse período aí da ditadura militar. Então a história ali já está num berço já, né, de história, né? De conhecer um pouco do que é o Brasil e do que é o direito, né? E como o direito, novamente, é o que eu falo, eu já falei para você uma vez e falo aqui novamente, como o direito ele pode ser um agente, ele pode te tornar um agente transformador da sociedade. E aí vai a minha vida, entro imediatamente que eu me formo, pego a minha carteira como advogado, eu entro num escritório grande e neste escritório grande eu pego uma prática jurídica muito intensa. Era um escritório que a gente chama aqui de escritório de massa, né? Advocacia de massa. Então eram muitas demandas, principalmente voltada ali para direito do consumidor. E ali eu tive um contato um pouco com o direito penal consumerista. E aí eu acabo adquirindo essa experiência e um gosto pela matéria, né? Essa experiência de entender como é que o processo ele funciona, porque é interessante. Na minha época de estudante, eu tive como professor de advocacia um advogado chamado Marcelo Ribeiro, para mim um dos maiores advogados que o Brasil atualmente possui. E aprendi com eles. No entanto, o escritório do Marcelo é um escritório de tribunal superior. Então, é uma outra advocacia, se comparar com essa advocacia que eu comecei a fazer como advogado. Então, Sim. De primeira instância, fazer primeira instância, segunda instância, desde a audiências base, né? e preparar para conciliação. Aliás, as mesas, né, todas assim, né, com o juiz aqui, Ministério Público, conciliador. E a gente tentar organizar ali o processo, montar o processo para a gente ter uma boa causa em relação para fazer uma boa defesa para o seu cliente. E nessa prática ali nesse escritório, eu acabei desenvolvendo uma rede de relacionamento de network muito intenso, com alguns colegas ali do escritório, e num determinado momento a gente entendeu que já era possível nós abrimos o escritório. Aí desde 2009, então, eu venho por conta com a minha própria, com o meu próprio nome, se colocando aí na advocacia.
e passando muito conhecimento, né, Joaquim? Porque quem acompanha Joaquim na rede social sabe que ele está sempre passando ali os insights, feedbacks, dicas para gente. E é sempre bom quando você fala também do networking, né? Que é bom, é interessante, principalmente para o jovem advogado, né? Que está aí chegando no mercado, não sabe de muita coisa, não sabe nem por onde começar, né? Então é extremamente importante que o advogado de início de carreira tenha bons relacionamentos, faça networking, É, né? eu diria, Nelbra, eu fui, justamente por conta dessa, eu não sei se deu para perceber aí, o pessoal que está escutando, que está nos vendo aqui, eu sempre tive uma atuação muito combativa nesse Sim, período todo. E em razão disso, eu acabei indo, enveredando muito, estudando bastante a respeito das nossas prerrogativas. Das que prerrogativas da. falando de prerrogativa, você comanda um grupo de prerrogativas, né? De debate de prerrogativas, não é verdade? Aqui em Brasília eu integro, eu faço parte da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim DF, e Legal. aqui eu sou diretor de prerrogativas dessa associação. E nessa, vamos dizer, nessa atuação perante a advocacia, eu sempre tive muita conexão e muita ligação às prerrogativas. E aí, por isso que eu estava querendo puxar essa questão, que é a rede de relacionamentos. Eu Exatamente. acredito que uma das formas que nós temos de nos proteger e de proteger as prerrogativas da advocacia é nós termos uma rede de networking, uma rede de relacionamento, uma rede de contatos entre advogados. Eu me lembro de inúmeras vezes em audiência, mesmo eu fazendo a defesa do meu constituinte, eu vendo um colega advogado que era da parte adversa tendo alguma dificuldade e eu, de fato, tentando Auxiliar de alguma auxiliar, forma nele. nunca jamais contra os interesses do meu cliente, porque o meu cliente me passou uma procuração, Sim, mas sim buscando, olha, doutor, eu acho que, não é falando por até para aí. o magistrado, excelência, eu acho, acredito que ele pode sim formular a pergunta, e é uma pergunta que eu sim, a pergunta ela é formulada e aí Vossa Excelência defere ou indefere, e aí o advogado vai Sim, fazer o seu respectivo recurso. E isso, essa rede de contato, eu acho que é uma primeira camada de proteção das prerrogativas da advocacia. É claro que exatamente. isso passa por inúmeras outras questões, no entanto, em razão disso, graças a Deus, eu acho que eu sempre tive essa habilidade de conseguir conectar pessoas e conectar redes e ser essa ponte de contato. Eu acabo sendo esse ponto focal em relação às prerrogativas. Porque, querendo trazer aqui para quem está nos vendo, a gente precisa, como advogado, nós precisamos ser referência. Eu lembro que nós somos referências primeiramente da nossa família. Então, quando você se torna advogado, a, a primeira pessoa que vai pedir para que você faça a defesa dele, muito provavelmente vai ser seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, O meu seu primeiro foi meu primo, sua pai. prima, justamente. Depois você passa por uma segunda camada de referências, que são os seus amigos. E aí você se torna referência do seu amigo. E aí, por fim, você passa para a terceira camada de referências. Você se torna referência da sociedade. E aí você conclui isso sendo referência dos próprios advogados. E quando nós alcançamos esse momento em que nós já somos referências dos advogados, A gente já tá num patamar, hein? significa que você conseguiu estabelecer uma excelente rede de relacionamento, de contatos. O pessoal usa bastante a palavra em inglês, eu estou tentando não utilizá-la aqui, mas Fique à do vontade. networking, em que você consegue, no final das contas, saber se posicionar nesse dificílimo ambiente que não é
o mercado da advocacia, ele é difícil. É difícil, não é Mas fácil. o ambiente difícil é o esse ambiente jurídico que nós atuamos. Porque nós temos os advogados, o Ministério Público, os delegados, os agentes públicos aí de todas as demais áreas, escrivães, agentes policiais, diretor de secretaria. Então, tudo isso daí é um ambiente em que você, como advogado, tem que se posicionar. Tem que aprender a lidar, saber E tem como que chegar, exatamente. como falar. Tem que saber como se portar, como se colocar. Exatamente. E um passo importante é isso, é você estabelecer uma boa conexão. Então, eu estou sempre tentando organizar lá na nossa Abracrim DF, a gente tenta organizar isso e, obviamente, recebemos as demandas, demandas que precisam, né, ter alguma ação mais drástica, elas são tomadas. É claro que aqui nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, ela detém a exclusividade da defesa das prerrogativas. No entanto, uma frase que eu acho que é lugar comum, no entanto, ela é muito válida e isso tem que ser dito. O principal defensor das prerrogativas é o advogado, é a própria advocacia. A gente Todo não mundo pode, se ajudando, né? a gente Isso é não importante. pode esperar que outros venham defender os nossos direitos. É nós quem temos que defender os nossos próprios direitos. Obviamente que instituições são fundamentais para a gente não pessoalizar os conflitos, porque nós sabemos que nós estamos ali com relações humanas. Então, existirá situações em que é melhor que a instituição haja ao invés do advogado, porque o advogado é muito mais fácil de sofrer o que está bastante na moda hoje aqui, o chamado lawfare, né? Que é a utilização de todo o aparato judicial para prejudicar determinada pessoa. Então, por isso que a instituição ela é fundamental. Mas o advogado jamais pode perder, e aliás, ele nunca vai perder, porque nós nos tornamos da advocacia justamente porque a gente é aguerrido por natureza, a gente é bastante questionador. E aí, por conta disso, nós fazemos a principal e a primeira barreira de defesa das prerrogativas da advocacia. Muito bem pontuado, viu, Joaquim? Eu acho que isso é extremamente importante, a gente tocar nesse assunto, deixar muito bem claro que é interessante, não só para os advogados de início de carreira, como para todos os outros, manter uma rede de contatos, né? Ser solícito com outros profissionais, né? Isso vai ajudar também a incrementar a sua carreira, né? Aprender com os outros, né? Que é interessante também que advogado de início de carreira tenha ali um mentor, alguém que o ajude a direcionar qual o melhor caminho ou não. Erra, a gente aprende com os erros, né? Vamos por aqui. É interessante, né? A advocacia, assim, a advocacia é um sacerdócio. Então, a advocacia a gente está lidando com um problema que lida com a vida daquela pessoa. Então, nós precisamos ter isso em mente e com muita responsabilidade. Por isso que, por exemplo, eu evito ao máximo ficar falando de... Eu gosto muito de falar geral, né? Mas eu não gosto de falar de casos concretos, porque eu até evito falar dos casos concretos, porque justamente a gente tem uma vida ali envolvida. Exatamente. E aí, por isso que nós temos que ter a responsabilidade de nos prepararmos, de estarmos muito... ter bastante conhecimento do direito que nós vamos discutir ali, se capacitar. Extremamente Então, importante. você vê... Nós nunca... Nunca para de A estudar. advocacia nunca para de estudar. Advogado nunca para de estudar. Eu me formei e logo em seguida eu faço uma pós-graduação, em seguida eu faço o meu mestrado. É claro que assim, nós sabemos que nós vamos ter advogadas e advogados que têm suas dificuldades, suas vidas pessoais, mas, no entanto, se a pessoa ela está exercendo a advocacia,
ela não tem como ela não parar de estudar, ainda que ela não faça os cursos. Mas ela precisa estudar, ela precisa aprimorar. Eu lembro que numa palestra, acho que do ministro Aires Brito, ele falou assim, o advogado, ele tem que ler, ler, ler e ler. E ele dizia, ler tudo que, ou diz, né? Tudo que lhe caia às mãos, inclusive bula de remédio. E aí ler bastante. E aí, naturalmente, a gente continua fazendo E ele se tá aperfeiçoando. certo. Totalmente certo. E aí aqui, sempre falo que assim, gente, o Fala Júris Podcast, ele tem uma pitadinha de, assim, a gente gosta de spoiler, de um pouquinho de fofoca, e me disseram que Joaquim é um leitor nato, mas não só leitor, tá? Porque ele também é autor. E tem livro escrito, tá? Então, conta pra gente como que foi esse processo de escrita, como que a escrita chegou na sua vida, e você tem um livro aí que você escreveu. Fale um pouquinho sobre isso. Sim. Chama... Eu acho que eu já lidei, inclusive. Ganhei um exemplar, tá, gente? Depois aí eu posto pra vocês verem. Da editora Amanuense. Chama Compliance e Direito Penal. Ele é fruto e resultado do meu trabalho de dissertação de mestrado. E aí eu, terminando o meu curso de mestrado, eu encaminhei para a editora aprovou, e eu tento debater um pouco nesse livro essa nossa sociedade atual. É bem interessante, ele é compliance e direito penal. E hoje em dia... Que junção interessante, né? Compliance e direito penal. Na verdade, eu acho que até uma junção que ela tem... Qual que é o sentido dela aqui que a gente busca? Uhum. Desde, vamos dizer, aqui no Brasil, né? Eu vou fazer o recorte do Brasil. Desde o mensalão, então lá nos idos 2003, se não me engano, 2004, acho que 2004, desde da fatídica entrevista de Roberto Jefferson lá para a Folha de São Paulo, onde ele desvenda tudo que estava acontecendo ali, no âmbito, acho que, salvo engano, dos Correios, o Brasil ele começa a trabalhar e a discutir regras de integridade por conta do que a gente diz do Brasil, né? Um país do jeitinho, da corrupção. Uhum. E a gente começa a trabalhar essas regras. E aí começa a aparecer esse termo, né? Compliance, programas de integridade. E em 2014, que vem a Lava Jato, isso se torna assim, algo absolutamente disseminado. E como eu sou um questionador nato, sou um questionador nato, tudo que eu vejo assim que você fala, ó, é para fazer desse jeito, eu Mas não por sei quê? porque Como assim? eu não sei porque eu digo, por que é desse jeito? Por que não Por que a pode gente ser? não pode fazer dessa forma? Eu sempre tive isso. Às Acho vezes que o profissional da área do direito tem essa pegada questionadora, né? às vezes é chato, mas assim, enfim, é a minha vida. E aí eu digo, eu comecei a ver e falar, gente, será que tá certo isso? E, obviamente, corrupção é corrupção. E os crimes, eles não... nós temos legislação penal para isso, né? Mas eu olhei e falei, gente, será que a gente não tá armando uma arapuca aí e a gente entrando numa sociedade que aí vai me lembrar muito lá 1984, né? Orson Welles. Eu não sei pronunciar o nome dele corretamente, pessoal, mas de qualquer forma, Sem problema. a gente está vendo ali o panóptico, né, de Gilles Deleuze, de Michel Foucault, de uma sociedade vigilante. Será que é isso que a gente quer? Que a gente está buscando, de fato, uma sociedade que nos vigia? E será que, na verdade, não é isso que é para aí que nós estamos caminhando? E é muito interessante isso, porque isso me causou muita angústia e muito questionamento. Desde 2001, quando há os atentados, a gente vê todo esse combate ao terror, e aí vem essas questões, aí nós temos
toda uma legislação antiterrorismo, vem mudanças drásticas na lei de lavagem de dinheiro, nós temos também agora a lei anticorrupção e tal, e a gente vendo tudo isso surgindo numa sociedade em que a gente vamos denunciar, e aí o pessoal bota denúncia anônima, aí você bota denúncia anônima, vira um caos, por exemplo, uma empresa que é possível denúncia anônima, isso daí é a fórmula para um caos dentro da empresa, porque fica um denunciando o outro coleguinha ali. Será que o trabalho flui dessa maneira? E fica confuso. E o compliance, ele traz isso. Aí eu falo, gente, no meu livro, né, eu digo, gente, em que medida isso, de fato, nos faz uma sociedade melhor, que é o objetivo, né? Qual é o objetivo? Uma sociedade melhor, mais íntegra. Em que medida isso realmente nos torna uma sociedade mais íntegra? E aí é bem interessante, porque aí nós vemos toda essa operação da Lava Jato ruindo por atos no final das contas, o termo aqui é de corromper, né? Então, de corrupção, em termos de corrupção da lei. Toda uma operação anulada porque a lei não foi seguida. Por quem? Porque por aquelas pessoas que estavam dizendo sobre a integridade, pessoas que vão dizer que nós temos que ter programas de integridade, nós temos que ter compliance, e nós chegamos nesse ponto. E eu acho que isso reflete muito no Brasil de hoje, na minha visão. A gente tem o Brasil atual e que a gente vive, e não só no Brasil, eu digo na democracia ocidental, eu tenho para mim que esse tipo de sociedade que nós estamos montando, ele está levando a essa crise da democracia ocidental que ela passa nesse momento. A democracia, ela vem passando agora nos Estados Unidos, no Brasil. Nós tivemos lá em Israel, a democracia praticamente não existe mais. A Hungria também já acabou a democracia. Venezuela, não há mais democracia. Na Argentina está passando por dificuldade e a gente, vários países e nações que são referências democráticas passando por dificuldades, e eu acho que o compliance, o direito penal e a crise democrática conversam entre si. Agora, qual é a solução? Eu não tenho a menor ideia. No entanto, eu acho que é importante, como pesquisador, identificar isso e, assim, tentar, de alguma forma... Indagar, questionar. A gente colocar isso para a gente saber, e questionar, e botar. A sociedade é isso, ó, a situação é essa que nós estamos passando. Vamos trabalhar juntos, vamos ler, entender o assunto, né? E ver o que a gente pode fazer a partir dali. Muito bom, é interessante demais conversar com profissionais incríveis assim, porque aí a gente vai pegando ideias e fica assim, gente, você estava onde aqui? Tem que mostrar mais aqui os seus conhecimentos pra gente. E eu digo isso porque Joaquim solta uns vídeos muito legais lá nas redes sociais. Quer deixar sua rede social pra gente? Sim, Joaquim Pedro M. Rodrigues, lá no Instagram. Eu tinha um no Twitter, só que o Twitter saiu do ar. E a gente... Sim, e aí você soltou um vídeo sobre isso, né, Joaquim? Foi. Ele vai soltar só um pouquinho da opinião dele, mas vocês vão assistir lá o vídeo no Instagram dele. No Twitter, no Instagram, eu fiz um vídeo em que eu tento apresentar, na verdade, uma solução. Porque ali nós temos dois interesses ali em jogo, né? Nós temos o interesse que na verdade, é o interesse que prepondera, que é o da nossa justiça brasileira. A justiça brasileira, quando ela emite um comando, uma decisão judicial, ela deve ser cumprida por quem quer que seja. Mas nós temos um interesse que é fundamental, um direito fundamental, que é a liberdade de expressão. Então, por que a gente não tenta conciliar esses dois interesses da seguinte forma? O Twitter, o X, ele possui os seus anunciantes. E os seus anunciantes, eles pagam, dinheiro que sai daqui do Brasil, pagam, e esse valor ele é
enviado para o Twitter. Não sei como, mas de alguma forma ele vai lá para o Twitter. Então, uma das formas que nós temos é, utilizando o poder geral de cautela que o juiz, que o magistrado tem, então, ele fazer da seguinte forma, determinar, como acontece em muito processo civil, isso ocorre com bastante frequência, determinar que aquele anunciante, ao invés de pagar o Twitter, ele pague em uma conta judicial vinculada aos inquéritos policiais que estão tramitando lá perante o Supremo. E aí nós temos uma forma de o Twitter, de alguma forma, pagar a multa que é devida e continuar pagando a multa pelo descumprimento da decisão judicial. E até é interessante, porque eu fiquei pensando, né? Se nós colocarmos aí multa diária, se ele continuar desobedecendo a decisão judicial, nós vamos chegar aí a uma multa, vamos supor, chegar em 10 milhões, 20 milhões, eventualmente 30 milhões de multa, depositada judicialmente. É até possível de nós encaminharmos o Supremo, encaminhar um ofício para o Congresso Nacional e falar, Congresso Nacional, olha só, tem 30 milhões aqui, 40 milhões, sei lá, de multa. Qual a destinação que você quer dar aí para esse valor? Edita uma lei aí que a gente dá uma destinação para esse valor. Aí você vê, o Elon Musk lá financiando política pública a título de multa por descumprimento de decisão judicial. É uma forma de nós tentarmos, na minha opinião, conciliar aí esses dois interesses. Obviamente, eu digo isso, mas prevalece a ordem judicial. Então, Sim. decisão judicial aqui no Brasil, e isso é importante. Como advogados, é uma missão nossa proteger o nosso sistema de justiça. O sistema de justiça, isso é interessante, ele é de todos os poderes, o advogado, ele é treinado para atuar neste poder, no poder judiciário. Então, portanto, nós temos responsabilidade perante o Poder Judiciário. Então, é fundamental que a gente compreenda isso e faça a defesa e a proteção do sistema de justiça como um todo. Perfeito, muito bom. Como eu disse, vocês não podem perder, não podem deixar de ir lá ver as dicas do Joaquim. E aí aqui, Joaquim, bebe um pouquinho, toma aí um pouco de água. É que a eu gente falo toma muito. suco, tá, gente? Eu falo muito, aí eu acabo Não, mas querendo Joaquim, falar a gente demais. tem que se hidratar agora, porque tá quente, né, gente? Tá bastante quente. Então a gente tem que se hidratar. E aí, nesse momento aqui, porque a gente é descontraído e a gente fala mesmo, então a gente gosta também, né? Todo mundo que assiste a gente gosta de ficar sabendo aí de algum perrengue que o advogado passou, de algo que possa dizer assim, nossa, isso é ser humano, é um profissional do dia a dia, um profissional como eu, que também passa adversidades, algum tipo de problema na nossa área profissional, né? Você tem algum caso aí interessante, divertido, de perrengue que você passou, que você disse, Jesus, mas Tenho. eu aprendi com isso. Você Tenho tem? vários. Eu vou contar um que eu adoro esse para contar. Assim que eu me formei, em 2007. Então, eu estava lá, não conhecia Brasília direito, tinha carro, mas dirigia pouco. E me formei, peguei minha OAB e fui fazer minha primeira audiência. A minha primeira audiência. Na primeira audiência, o escritório ficava ali no setor de administração federal sul, ali do lado da STJ atual, e me passaram uma audiência para fazer em Ceilândia. E entregaram para mim a audiência era 2 horas e me entregaram a pasta da audiência 1h30. Ou seja, eu tinha exatamente, eu lembro que era 20 minutos do escritório até o fórum de Ceilândia. Dava mais ou menos isso. Mas eu não conhecia e não tinha um Google Maps na época. E aí me entregaram a pasta da audiência e um mapinha que fizeram ali na hora, lá dizendo, você para ir para Ceilândia, você vai fazer assim, e aí me dizendo mais ou menos como é que eu deveria ir.
E aí eu fui, peguei e fui. Pá, e fui lá, pá, dirigindo, com uma certa pressa, porque eu tinha só 10 minutos A de hora erro. tava passando. 10 minutos de erro eu podia ter, né? E não sabia onde era. E aí, quando eu passei o Detran ali, em frente ali, passando aqui o Taguatinga, né? Aí tem o Detran. Eu olhei pro Detran ali, olhei, tinha uma virada que eu tinha que fazer para a direita e eu não sabia onde é que eu entrava na direita e eu olhei assim e falei, cara, eu vou atrasar. Quando eu vi que eu ia atrasar, eu falei, não, eu vou atrasar, eu não vou conseguir acertar a entrada aqui, eu vou atrasar. Eu juro para você, Nelbra, eu olhei pro muro lá do Detran e falei, vou bater o carro. Porque se eu batesse o carro, eu ia falar, eu tenho uma justificativa de Foto, dizer que tudo. eu perdi a audiência porque o meu Um carro bateu. acidente. Uma ótima Aí, justificativa. aí eu falei, eu vou bater o carro aqui e vou ter. Aí tem um sinal lá. Aí parou o sinal. Não tinha esse túnel agora, né? Aí tinha um sinal. Aí parou, deu o sinal vermelho. Eu estacionei, eu parei no sinal vermelho, fiquei naquela, cara, não é possível, eu vou bater meu carrinho aqui, o que que eu faço? Desesperado. Aí eu abri o vidrinho lá do meu carro, era um Uno, e gritei assim para um cara do carro do lado, falei: "Meu amigo, onde é o Fórum de Ceilândia?" Aí o rapaz, eu acho que era um anjo, ele tava lá. Oh, Deus, Falou: glória. "Tô indo para lá, me segue." Uau! Aí eu fui certinho, cheguei na hora. Cheguei na hora da audiência, não perdi, não precisei bater meu carro. Glória a Deus, E foi Joaquim. um perrengue bem legal, assim, bem na hora, bem O estressante, mas que eu... nervosismo, e antigamente, né, a advocacia, a gente não tinha toda essa tecnologia que hoje a gente usa PJE, ESAGE, Projude, para peticionar até 23h59 da noite, né? Antes Não, era era... tudo eu manual. sempre, tinha lá, eu tinha uma cara, assim, o pessoal olhava e falava, "Isso não é advogado." Olhava pra mim, não era advogado. E eu lembro da minha chefe me entregando a pasta e falando, isso, né, ela dizendo assim, Joaquim, você vai para essa audiência. É o seguinte, você vai para audiência e você não vai dizer para ninguém que você não faz audiência. Você vai mostrar que você sabe tudo, de tudo. Veste a É, roupa da e você confiança. vai confiante. E eu cheguei, eu lembro nessa audiência que eu tô lhe contando aqui, foi lá no Guará. Eu cheguei lá na audiência todo com a cara toda fechada, porque eu recebi. Eu sou muito fiel às ordens, né? Tu Uhum. falou de jeito, eu cheguei lá todo fechadão, com todo mundo olhando assim, aí eu, não, porque eu acho que aqui. Era juizado especial. Uhum. Não cabe conciliação por causa daquilo e não sei o quê. E todo mundo olhando para mim assim, que cara pedante que tá falando aqui. Mas era eu tentando. Ali eu tava. O jovem advogado, ele vai se sentindo, né? Vai Uhum. naquele. Indo um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para poder Não fica se um pouco com posicionar. medo, né? É. De... E é engraçado, até hoje eu falo para os advogados que vão lá no escritório, principalmente os jovens advogados, eu digo, ó, vai fazer uma audiência, você faz, nunca diga para o cliente Que é a ou sua para primeira outra vez. parte que é a primeira vez. Mostra que você Já tem a já fez. experiência, né? Em sustentação oral, por exemplo, eu sempre dou uma recomendação que eu já cometi esse erro. Perfeito. Dica agora do Dr. Joaquim. É uma dica que eu dou, não sei os colegas, mas eu nunca digo em sustentação oral que é a minha primeira vez naquele tribunal, ou é a minha primeira vez como fazendo a sustentação oral. Eu já vou para a sustentação oral e digo e trago o caso. Já cumprimenta todo mundo, já trata-se de ação disso e disso e já segue Eu, mais. particularmente, eu gosto de, em sustentação oral, olhar datas, né? Então, por exemplo, eu lembro uma audiência que eu fiz no 11 de agosto. 11 de agosto é o dia do advogado, dia da advocacia. Então, poxa, eu estava numa audiência no dia 11 de agosto, eu vou falar. E aí eu falei, olha, excelências, muito me honra vir aqui ao tribunal no dia da advocacia, fazer a defesa, tal, tal, tal. E aí trazer uma introdução. Eu lembro de um caso em específico, que era um caso bem sensível, em que era uma injustiça, e aí eu contei, antes de iniciar o caso, eu contei brevemente, tentei falar de uma forma breve, para não parecer pedante, mas trouxe a alegoria lá do julgamento
que João Grilo, do Alto da Compadecida, que ele traz quando, num julgamento lá no céu, né? Porque as pessoas são julgadas, João Grilo evoca que Nossa Senhora seja advogada daquelas pessoas, e aí uma pessoa é absolvida. Só uma pessoa naquele julgamento ali, que João Grilo consegue ali no Alto da Compadecida, só uma pessoa foi absolvida. Você lembra quem foi? Você assistiu o Alto da Compadecida? Não. Eu assisti o Alto da Compadecida mais ou menos, porque eu sou jovem, gente. Assisti Lá, alguns episódios só. Tem um livro e tem a série, né? E é o filme. Aí lá no Alto da Compadecida, apenas uma pessoa é absolvida, que é justamente o cangaceiro, que é o Severino de Aracaju. E ele é absolvido, apesar de ser a pessoa que matou todo mundo que estava lá. Todos que morreram, que estavam lá, eu tô dando spoiler, gente. Mas todos que estavam lá morrem por meio da mão de Severino de Aracaju. Mas ele é absolvido, apesar de tudo isso. Por que ele é absolvido? Porque as circunstâncias em que ele foi criado não permitiu ele ter conduta diferente daquela. E aí, nesse caso, era um caso em que a pessoa tinha um antecedente bem ruim, mas também um convívio, um seio familiar muito conturbado. E eu não vi outra opção de não rogar justamente isso dos magistrados. Falar, excelência, a situação é exatamente essa. E no caso, eu não estou nem pedindo absolvição, estou pedindo diminuição de pena. Aí nós conseguimos, nesse caso, a diminuição da pena. A pessoa estava com a pena aí de, acho que 18 anos, nós reduzimos para 12 anos, 11 anos. Olha então, aí, técnica de atuação, hein? E esse início, ela é interessante. Obviamente tem que saber como colocar, porque senão você se torna pedante. E hoje em dia, isso é muito chato. Nós temos um judiciário que está muito rápido, querendo resolver muito as questões, e ele então não está muito preocupado com o que você fala. Inclusive, se você for aqui no nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que eu tenho muita deferência e respeito, mas boas parte das turmas e os advogados aqui de Brasília vão reconhecer isso, eles pedem para a gente reduzir as nossas sustentações orais de 15 minutos para 10 minutos. Exato. Justamente a gente perde isso, né? Então, não é interessante essa forma como nós estamos fazendo o direito. E isso vai de encontro com o que eu falei anteriormente. Eu acho que tem a ver com compliance e direito penal. Show! Eu acho que tem a ver com uma crise da nossa sociedade, uma crise da nossa democracia. Quando um tribunal de justiça ele entende que o advogado tem que falar menos, ele não está limitando um direito do advogado. Ele está cerceando e tirando o direito, a voz do cidadão naquele tribunal. O advogado ele tem que falar durante, sim, os seus 15 minutos. Eu me lembro, Nélbra, eu estou falando aqui, eu estou até me empolgando aqui que a gente está trazendo esses assuntos, assim mas eu me lembro de um caso em que envolvia morte, em que o desembargador ele disse para mim, Doutor Joaquim Pedro, esse desembargador me chamava pelo nome, Doutor Joaquim Pedro, nós temos aqui não sei quantos processos pautados. Vossa Excelência tem um processo aqui que é rápido. Então, seja rápido na sua sustentação oral. E aí eu disse, logo no início, falei, Excelência, gostaria muito de ter essa técnica de ser sucinto. No entanto, este processo aqui envolve a morte de uma mãe e a morte de um irmão de uma pessoa. Então, eu não sei se eu vou conseguir falar por esse tempo exíguo. É um caso delicado, né? E eu falei por 15 minutos. E ele teve que ouvir por 15 minutos. Porque é minha prerrogativa. Não é um direito meu. A prerrogativa, ela não é um direito do advogado. A prerrogativa, por isso que a gente tem esse nome prerrogativa. A prerrogativa, ela é a forma como você vai fazer a defesa daquele cidadão. E o advogado não pode ser impedido de fazê-lo. Não pode. O advogado, na verdade, nós temos... Está lá na nossa Constituição da República. Ampla defesa, contraditório, devido processo legal.
né? Então, a ampla defesa é justamente isso. Nós temos que estimular que as partes participem do processo. A gente não pode esquecer jamais disso. Um processo judicial, ele só ocorre com a participação plena do advogado. Senão, qualquer problema que nós temos aqui na sociedade não se resolve. Todos os problemas que nós temos na sociedade que vão à justiça se resolvem apenas com a participação do advogado. Não existe solução jurídica sem a participação do advogado. E isso a gente pode falar de todos os problemas. Então, portanto, não se pode, em hipótese alguma, limitar o direito do advogado de fazer a sua sustentação oral. Eu disse isso porque a gente foi puxando uns fios aqui e aí vão desencapando e vai dando curto. E a E é gente um vai tema que, falando. para mim, é bastante importante. Gente, como que a gente faz quando a gente quer passar mais tempo conversando? Joaquim, é extremamente maravilhoso sentar e conversar com você. Você vai dando bagagem, assunto pra gente. Isso é muito bom para quem assiste o Fala Júris Podcast. E a gente precisa que você retorne aqui. Que a gente não vai estender muito tempo aqui, mas a gente quer que você retorne ao Fala Júris Podcast. Vamos retornar. É um prazer. Até porque, Nelbra, a gente não falou de algo que eu queria falar com você. Eu dou esse espaço para você. Do que eu acho que é importante. Mas isso pode ser um outro podcast. Porque Joaquim é uma caixinha de surpresas. Que é importante nós... lembra que a gente estava falando do advogado como transformador social, né? Uhum. Então, a gente falar, por exemplo... eu acredito que é importante nós lembrarmos, aqui em Brasília, da participação da Ordem dos Advogados do Brasil, quando foi elaborado o Código Penitenciário do Distrito Federal. E depois eu quero lhe passar um pouco dos bastidores de como foi feito isso daí. Perfeito. Mas eu acho que fica para uma próxima. Vamos né? anotar, vamos marcar. Vamos marcar. Anotado, Joaquim. Gente, o Fala Júris Podcast fica muito feliz de receber você. Você é um profissional incrível e é um profissional que não se cansa, não fica parado. É um profissional que está sempre à disposição de ajudar outros profissionais, colegas da nossa área e de outras áreas também. A gente sempre está acompanhando o doutor Joaquim Pedro por aí, né, e faz um trabalho excelente, né? Tem, inclusive, casos emblemáticos muito interessantes, né, que vocês podem usar aí como referência, né? Pesquisem Joaquim Pedro aí na internet que vocês vão ver, né? Então, assim, é um prazer inenarrável recebê-lo aqui no Fala Júris Podcast. A gente tem um prazer de trazer essa voz, né? Trazer profissionais que falem, que dividem, né? Que dividem assuntos com outros profissionais, que dê dicas, que dê insights, que mostre a realidade da advocacia brasileira. Isso é extremamente importante. Nelbra, ouvir isso de você me deixa muito feliz, viu? E digo que reforço que é importante essa sua atuação. Parabéns mais uma vez pelo Obrigada. podcast, pela iniciativa. Por toda a equipe que está aqui, agradeço pelo acolhido. Tem até um suquinho aqui para mim no copinho aqui. Fico muito feliz e muito me orgulho vir aqui no Fala Júris Podcast poder compartilhar um pouco da história. E quero dizer que sempre que convidado estarei aqui como um soldado convocado. Pode chamar, gente. É isso aí. Gente, esse foi o nosso Fala Júris Podcast com o Dr. Joaquim. E mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Até mais. Curta, comenta, compartilha e jamais deixem de se inscrever no Fala Júris Podcast para não perder nada, nenhum profissional incrível, nenhum insight, uma história, uma dica nova para vocês. A gente fica por aqui e a gente se encontra no próximo episódio.